Atos 1, capítulo 6, do verso 6. Atos 1, verso 6 ao 8. O tema de hoje está sendo abordado, nós disseminamos isso na internet, tem gente assistindo do Japão, o pessoal se empolgou, porque o tema de hoje é muito profundo, e temos provas importantíssimas e provas sérias que Jesus volta em nosso tempo. A mensagem de hoje, o teor dela, o título já começa: o retorno de Cristo em nosso tempo. O retorno de Cristo em nosso tempo. Ou seja, se eu te provar na Bíblia, pode abaixar um pouquinho, meu irmão, pode abaixar um pouquinho. Se eu te provar na Bíblia, e é o que eu pretendo fazer aqui hoje, que Jesus não teria como voltar 50 anos atrás, você vai ver hoje. E também nós teremos prova que não tem como Jesus voltar daqui a 100 anos, ou quem sabe 60, não tem. Ou ele volta nesse tempo, ou ele não volta. E você vai ler comigo hoje na Bíblia, é importantíssimo. Eu posso lhe afirmar, diante do que nós iremos ler, diante do que nós veremos aqui, que Jesus volta neste tempo. Vocês estão bem? Que legal. O tema volta a Jesus deixa as pessoas em suspense. Então vamos ler Atos 1, do verso 6 ao verso 8. Diz assim: então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Olha a pergunta dos discípulos. O Senhor vai restaurar o reino a Israel neste tempo, no nosso tempo? Vai entendendo. No verso 7, ele lhes afirmou, para eles ali, Jesus está falando para aqueles discípulos: não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, na linguagem hoje do pastor Hernandes Santos, não é da sua conta. Porém, no verso 8, Jesus dá um adendo aqui para os discípulos. Ele fala o seguinte: mas eu vou dar uma dica. Veja, a pergunta é: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Agora perceba, a pergunta deles tem um porquê dessa pergunta que nós vamos ver daqui um pouco. Aí Jesus fala assim: não compete a vocês. Ou seja, na educação dele, ele deu. Mas ele falou: contudo, esse contudo é assim, eu vou dar uma dica para vocês. E a dica dele é essa. Aqui está o segredo. Ele diz: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Aí aqui tem um tempo limite, um local limite, dispensação limite e regiões limites. Veja o que Jesus fala. Contudo, isso tudo, a discussão é o fim dos tempos. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Olha o que ele fala: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que ele disse isso pouco antes dele subir ao céu, porque no verso 9 diz: tendo dito essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, e eles contemplavam até que uma nuvem o encobriu à vista deles. Aí Jesus subiu, e se chama parousia. Todo olho o viu subindo, e a Bíblia diz que todo olho o verá descendo. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o tema aqui em questão, ele foi o principal tema na época de Jesus e na época dos apóstolos. Nenhum tema ocupou tanto espaço nos estudos e na boca dos apóstolos e dos discípulos e de Jesus do que a vinda do Filho do Homem ou o dia do Senhor. Porém,
Eu calculo que os apóstolos não prestaram muito atenção nas palavras de Jesus e até de Daniel. E pelo fato de que alguns deles julgavam que Jesus fosse voltar no seu tempo. Nós acabamos de ler aqui agora. Veja que eles não prestaram muita atenção no que Daniel ensinou e no que Jesus ensinou. Mas Jesus deixou claro que ele não voltaria no tempo deles, e nem perto do tempo deles, e sim num tempo muito distante do deles. Agora você tem que ser rápido. Em Mateus 25, no verso 14 e no verso 19, nós vamos ver Jesus dando-nos a clareza que ele voltaria num tempo muito distante e longo do tempo dele. E Jesus, em Mateus 25, 14 ao 19, ele declara, vamos ver, que o seu retorno... Eu vou pôr aqui o celular, porque tem irmãos que irão assistir e farão perguntas como sempre. Se der para responder, a gente responde. Se não der, os irmãos vão entender. Quando a gente prega aqui para essas centenas de irmãos, eu quero que você entenda que nós estamos pregando para o Brasil todo. Você vai no YouTube e veja as visitas das mensagens que nós temos lá na internet. A gente prega para o Brasil todo. A Preciosa Graça está famosíssima. A irmã ali, que eu chamo de minha criança. Não é por causa do tamanho, não é porque ela é novinha mesmo. Ela estava conversando com os irmãos do Mato Grosso, não é isso? É isso. Mato Grosso do Sul. E surgiu o nome da Preciosa Graça. Eles falaram para ela: não é possível que você é da igreja do pastor Hernando. Foi assim? Você está brincando. Eu queria que esse pastor fosse pastor da minha igreja. Olha, eu falei: irmã, você tem que falar isso no microfone. O povo vê como eu sou. Estragou a mensagem. Mas veja bem, vamos ler Mateus 24, do verso 14 ao 19. 25. Do verso 14 ao 19. Jesus diz assim: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. 15. Um deu 5 talentos, outro deu outro deu 2 e a outro deu 1. E cada um conforme a sua capacidade pessoal. No versículo 19. Após um longo tempo, como é que está aí? Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar contas. Bom, Jesus, quando ele lhes falava por parábola, ele se indicava. E ele deixa claro para os discípulos que o retorno deles se daria um longo tempo depois que ele partisse para o céu de novo. Em Atos 1,6, o texto base que nós lemos, eles perguntaram: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Bom, no qual Jesus deixou claro que não era naquele tempo. Mas a pergunta que não quer calar: por que eles perguntaram se Jesus iria restaurar o reino a Israel naquele tempo? A resposta está em Mateus, capítulo 21, no verso 42. O porquê eles citaram a palavra: é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Eles não estão falando do reino de Salomão, do reino de Davi, ou da supremacia de Israel, que Israel nunca teve supremacia. Israel nunca foi império, ele sempre começou com a tribo e foi nação pequena. Então, a resposta está aqui no verso 42 e 43. Porque, isso aqui é tremendo, que eles perguntaram: é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Está aqui. Então Jesus lhe inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo portanto maravilhoso para nós. 43. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. É você esse povo. Olha aí que lindo, é você esse povo. Ou seja, agora que Jesus chega para os discípulos, irmão, abaixa um pouco, que eu não vou conseguir controlar minha voz por muito tempo. Estou tentando, mas pode abaixar que eu estou seco. Estou tentando, eu não quero ser
escândalo para ninguém. Então abaixa um pouco. Obrigado, querido. Agora veja bem, Jesus olhou para os judeus e disse assim: vocês me rejeitaram. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou uma pedra principal no avanço do reino de Deus. E aí Jesus olha para eles e diz: porém, vocês têm que saber que eu tirei o reino de Deus de vocês. Israel não faz parte aqui, pelo menos nesse texto. O reino de Deus foi retirado deles e entregue a um povo que produziria frutos dignos do reino. No caso, nós. Agora você entende o porquê que um pouco antes, em Atos 1:6, de Jesus subir ao céu, os discípulos falaram: Jesus, o senhor está indo embora, mas temos uma pergunta para fazer. É agora que o senhor vai devolver o reino de Deus para Israel? Israel sempre foi a nação que Deus ama, foi a nação dos 10 mandamentos, foi a nação de Abraão, Isaac e Jacó. O senhor vai devolver esse legado para nós? Jesus não respondeu a pergunta. Inclusive ele foi até um pouco ríspido quando ele diz: não compete a vocês saber disso. Portanto, eu tenho uma dica para dar para vocês. Você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e no final dos tempos, na consumação do tempo, o Evangelho vai ter que dar uma volta ao mundo. Ele vai começar por Jerusalém, Judeia, Samaria, e ele terá que alcançar os confins da terra. Agora Jesus Cristo aqui está deixando claro duas coisas. Primeiro, ele deixa claro que a volta dele seria distante. O que nós aprendemos? Primeira coisa, os gentios tomariam a herança dos judeus. Quem está entendendo? Os gentios iriam tomar a herança dos judeus. Segundo, o tempo dessa igreja, desse povo gentil, que iria produzir frutos melhores do que os judeus produziram para o reino, esse tempo deveria passar para daí Jesus voltar. Olha que tremendo, preste atenção. Jesus fala o seguinte: o tempo de vocês acabou. Agora vai vir um novo povo que vai tomar a herança de vocês, eu vou dar para eles, e eles vão produzir frutos melhores para o reino do que vocês. Mas aí o apóstolo São Paulo, interpretando isso, ele deixa claro que Jesus viria logo depois que o tempo desse povo gentil, esse povo que viria e produziria frutos dignos para o reino melhor que os judeus, acabasse. Nós chamamos isso de dispensação. E o que existe na Bíblia são 7 dispensações, 7 tempos. Existe a dispensação da inocência, existe a dispensação adâmica, existe a dispensação abraâmica, existe a dispensação noádica, existe a dispensação davídica e existe a dispensação atual. Mas ainda falta uma, a dispensação eterna. Nós estamos na dispensação gentílica, que é também chamada de dispensação da graça. Essa dispensação é um vácuo entre o tempo dos gentios, do evangelho deles, e o tempo da eternidade. Jesus subiu, começou a dispensação gentílica, a dispensação da graça, e a Bíblia deixa claro que essa dispensação não seria longa, ela seria curta, mas ela teria que passar. E ela teria indícios de quando esse tempo gentílico, que somos nós, a dispensação da igreja, estivesse no fim. O que nos resta saber é se nós estamos no fim dessa dispensação. Quem está entendendo? Vamos lá. Romanos capítulo 11, no verso 25 e 26, nós leremos o que o apóstolo São Paulo interpretou acerca do tempo dos gentios. E olha o que Paulo vai dizer. Fico muito feliz de estar aqui no culto de terça e ver a igreja assim, né? Cheia. Se me dá, fica feliz. E fim de ano, né? Mas nas porra que é de boa, não. Eu só não vem quando chove, só assim. Ou quando tem casamento, porque do resto eles vêm. Eles saem de lua de mel junto com o noivo e a noiva também. Vamos lá. Romanos 11, 25, vamos ler, diz assim, ó. Irmãos,
Não quero, olha o que Paulo fala, irmãos, eu preciso que você tenha a sua mente atilada. Não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Olha o que Paulo vai explicar para nós. Israel experimentou um endurecimento em parte. Dá pausa. Não foi todo Israel que ficou duro. Muitos judeus aceitaram Jesus, inclusive a igreja. Mas boa parte de Israel ficou duro. E ele vai dizer, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que termine o tempo do gentio. O tempo é dispensação. E assim, esse assim é uma preposição do tipo assim, depois disso, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Agora o apóstolo São Paulo está dizendo exatamente, dando uma sequência a exatamente aquilo que Jesus disse. Jesus disse, eu vou tirar de vocês o reino e vou dar para um povo que produza frutos dignos do reino. Paulo, entendendo isso, ele disse que Jesus voltará na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? De qual tempo? Do tempo dos gentios. Jesus iria voltar no final da dispensação gentílica, quando a igreja tivesse dado uma guinada de 360 graus ao redor do mundo. Quando a igreja saísse de onde ela saiu evangelizando, e começasse a evangelizar pelo mundo, e voltasse de onde ela começou. Você já está começando a entender. Por isso que ele usa o termo até os confins da terra. Então a igreja só termina a sua missão quando ela faz ela toda. Se você manda alguém fazer algo, ele tem que fazer tudo. A igreja saiu para evangelizar em Jerusalém, Judeia, Samaria e chegar aos confins da terra. Quando a igreja chegar aos confins da terra, aí a Bíblia nos ensina que estaria na plenitude, no final da dispensação da igreja. É aqui que começa o segredo da revelação. Ou seja, o que deveria então acontecer na plenitude dos tempos para o retorno de Cristo? Primeira coisa, eu quero dar provas para vocês aqui nessa noite, que não teria como Jesus voltar 50 anos atrás, apesar do Adventista ter profetizado, apesar de Ellen White ter profetizado, Testemunho de Jeová ter profetizado, um pancada de gente. Possível. Eu não sei como os apóstolos não viram isso e não entenderam isso, porque as profecias, elas são tão claras acerca de nosso tempo. O que nós vamos ler aqui nunca aconteceu 50 anos atrás, nunca aconteceu 10 anos atrás, nunca aconteceu no tempo dos apóstolos, nunca aconteceu na reforma protestante, e está acontecendo na nossa época. E vou mais adiante. Não tem como Jesus voltar em outra geração. Você vai ver isso aqui hoje. Não tem. Ele tem que voltar neste tempo, por causa da plenitude dos gentios. Bom, o que deveria acontecer antes do retorno de Cristo dentro da plenitude dos gentios? Jesus responde isso com dois indícios, em Atos 1:8. Primeiro, então os que haviam reunido consultaram o Senhor. Entenderam a pergunta? Será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Vocês entenderam por que ele fez essa pergunta? Porque Jesus disse que foi lhes tirado essa herança. Porém, agora aqui nós temos uma chave. Jesus responde no versículo 8. Não compete a vós, 7:8, as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, lhe dou um indício. Recebereis poder. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria na plenitude dos tempos. Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora aqui temos uma chave. Olha para mim. Nós temos aqui nesse texto de Atos 1:8, um mapeamento final de evangelização. Perceba você que a evangelização está completamente ligada à plenitude dos tempos dos gentios. Quando o crente hoje, não entendido, pega o mapeamento de Mateus 24:14 e
então evangelizar o mundo em todas as nações, ele confunde. Ele confunde que todo mundo vai ter que ser salvo com evangelizar em todo mundo. Mas vamos ver o que Jesus está dizendo. Primeiro, ele considera um mapeamento global aonde o evangelho tinha que chegar como limite. Qual é o limite? Qual é o limite? Confins da terra. Quando nós falamos isso aqui no Ocidente, confins da terra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, para você, aonde é os confins da terra? Chuta aí um. Japão, China, Ásia, Turquia, África, não é isso? Você vê nas igrejas aqui da América, até os confins da terra. Então é até aqui, do lado da minha casa. As igrejas aqui realmente pensam que os confins do mundo é Israel, que os confins do mundo é África. Mas deixa eu te dizer que para ir na África de Israel é só passar a rua, é o Egito. Para ir na Ásia de Israel, Israel já está na Ásia. Agora, eu quero que você entenda um fundamento do mapeamento aqui, algo profundo. Qual é o centro geográfico da Bíblia? Israel. Quando a Bíblia fala ao norte, ela fala ao norte de Israel. Quando ela fala ao sul, apesar que Israel não tem sul, porque ele está na beira do mapa, ela está falando, o centro geográfico da Bíblia é Israel. Quando Jesus fala que a plenitude dos tempos gentílicos tinha que passar até os confins da terra, escute o que eu estou dizendo para vocês. Aonde a igreja começou? Na Ásia, Israel. Aonde foi as 7 igrejas? Turquia, né? Ásia Menor. Aonde o evangelho começou? Paulo foi a Roma. A igreja teve igreja em Roma. A igreja teve igreja em Grécia. Teve igreja na Turquia. Teve igreja na Mesopotâmia, Capadócia. Teve igreja em Malta. Teve igreja em todo o velho mundo. E teve igreja na África, porque teve igreja no Egito. Quando a Bíblia fala de confins do mundo, irmão, você precisa entender um princípio geográfico. Qual foi o último continente a ser descoberto? América. Você sabia que tem uma cidade no Chile que é globalmente conhecida como a cidade do fim do mundo? Você já leu o livro do Francisco, o Papa? Escrito, você já viu a capa, o Papa do fim do mundo? Não é porque ele é o do fim do mundo, é porque a Argentina, Brasil, Chile, as Américas é considerado o fim do mundo. O Brasil, quando descoberto, era chamado de o quinto dos infernos, o fim do mundo. Ó, tem até novela aí com esses nomes, o fim do mundo, quinto dos infernos, que era o Brasil. Ou seja, a igreja está sentada num falso entendimento geográfico e esperando o evangelho chegar nos confins do mundo, e nós já estamos no evangelho dos confins do mundo. Os confins do mundo é aqui, é Campo Largo, é os Estados Unidos, é Chile, é Argentina. Nós já estamos na última evangelização do cristianismo. Pastor, mas por que lá o povo não conhece Jesus? Conheceu, desprezou, rejeitou e veio para nós. Então deixa eu te explicar um fundamento. Aonde o cristianismo chegou, ele passou por 3 experiências. Primeiro, o derramar do Espírito Santo. Segundo, mornidão, esfriamento. Terceiro, apostasia. Foi assim em Jerusalém. Foi assim na Ásia. Você pega as igrejas do Apocalipse, elas tiveram um grande movimento. Éfeso, um grande avivamento. A igreja experimentou um grande poder, um grande avivamento. Passou por uma mornidão e entrou na apostasia. Porque ovelha dispersa é ovelha susceptível a lobo. O esfriamento faz você andar lento. Faz os seus globos protetores espirituais não lhe proteger dos vermes espirituais, porque é lento.
A fé é um músculo. A espiritualidade é um músculo. Se você não estiver em movimento, o seu organismo protetor não trabalha como deveria contra a apostasia, contra as mentiras e contra os mercenários. Aí tudo que vem você pega. Ou seja, a igreja passou pelo momento de avivamento, pelo momento de esfriamento, e ela chega na apostasia, porque a Bíblia diz que é necessário que venham os escândalos, porque são os escândalos, é a apostasia que separa bode de ovelha. Você quer conhecer um bode? Contrarie ele, tire dele o que ele mais amava, corrija ele, você vai conhecer o coração desse irmão. Diga não para um bode. Então é necessário que o Senhor discipline, porque mais uma vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos ler 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2,11. Você vai ver que quem envia o engano não é o diabo. Não é o diabo. Essa você não esperava. 2:11, 2 de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler em voz alta? É por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Quem é que envia o engano? Quem é que envia o erro? É Deus, irmão. Falso profeta é agente de Deus do lado mal. Deus é juízo. Eu costumo dizer que falso profeta, falso mestre, mercenário é juízo de Deus para falso crente. Olha o que diz a Bíblia: porque não crê na verdade, não ama a verdade, prefere decidir pelos prazeres da injustiça, Deus envia para ele um engano, uma cegueira. É isso que você quer? Toma de presente e seja escravo disso. Então esse tipo de gente não encontra espaço para arrependimento. Então, veja bem, a igreja começou em Jerusalém, ela experimentou esses três, o avivamento, experimentou o esfriamento e apostatou. A igreja foi para a Ásia, foi para Roma, foi para a Grécia, experimentou avivamento, experimentou esfriamento e apostatou. A igreja chegou na Europa pela reforma protestante, também não era igreja católica até então, mas virou igreja católica. Quando a igreja cresceu, ela se casa com Constantino e apostatou. Aí agora vem a reforma, o Senhor dá uma balançada e quer que o evangelho cresça na Europa. E aí a reforma protestante traz um avivamento de conhecimento. O povo agora cresce. A igreja agora alcança novos pilares de entendimento. A reforma protestante na Europa vai para a América do Norte. Ela passa pelas três fases: avivamento, esfriamento, e a igreja na Europa apostatou, porque até gay ela casa hoje. Aí a igreja vem para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela conquista dimensões fora do comum. Aí vem o avivamento de Azusa, nasce os pentecostais, mover de falar em língua, manifestação, curas. Vem o movimento da cura com William Branham, vem o movimento da cura com God Listen, e a coisa é grandes cruzadas com Kelly Osbourne, cruzadas em tendas com a Aimee Semple McPherson. A igreja alcança novos ares, avivamento. Aí agora as igrejas saem das tendas, começa a ficar bonitinha, fica rica, começa a esfriar. Porque rico tem muito a ver com esfriamento. O rico já começa porque ele não gostar de pegar na coisa direita. Ele pega a ponta, ele anda com a bolsa assim, ele fala baixo. Aí passa por um esfriamento. Todo esfriamento é filho. Ele vai gerar um filho.
Toda apostasia é filho de esfriamento. Igreja fria, que não consegue se revivar, ela tem que encontrar desculpa para a sua falta de espiritualidade. Então ela vai começar a pregar contra jejum, contra oração. Aí ela vai ver que como os jovens são frios, caem em pecado, ela tem que defender. Que pecado não é bem assim não. Aí ela começa a desviar. Qual o nome disso? Apostasia. E é Deus que faz isso, porque aqueles que permanecem até o fim, são esses que são salvos. Então Deus precisa, Ele envia o agente que é chamado de espírito do erro, espírito do engano. Ele envia, e aí o crente não cai, mas o camarada que é uma falsa ovelha, cai. Aí o Senhor fala, então, tá vendo? A única arma para separar joio de trigo é esse mover que Deus manda. Eu não posso tirar joio, porque se você tira joio, você tira trigo também, você não sabe. A gente não pode julgar o coração das pessoas, mas Deus pode. Então ele viu o espírito do engano, ele levanta pregadores, ele levanta falsos mestres, grandes movimentos. A pessoa fala, essa igreja aqui está meio parada, tem um cara aqui que não sei o que, e ó. Agora eu quero dar um alerta para você. Tome cuidado, não com os mercenários. Porque João 10, a Bíblia diz que a ovelha nunca ouve a voz do mercenário. O perigo para a igreja não são os mercenários. Porque eu quero te dizer que esses falsos profetas que estão na televisão, eles não são lobos em pele de ovelha. Apesar do pessoal fazer tagzinha com o rosto deles e vestir de ovelha na internet, não são. Eu realmente não acho que Edir Macedo é lobo em pele de ovelha. Eu acho que ele é mercenário. Ninguém aqui vê Edir Macedo como um lobozinho disfarçado. Você acha realmente que Valdomiro é lobo em pele de ovelha? Eu não acho. Você tem que tomar cuidado, que a Bíblia fala que o lobo em pele de ovelha, ele fala manso, ele tem credibilidade, a doutrina dele é quase perfeita e ele é respeitado. Esse você não sabe quem é. Não é o camarada que escandaliza. A pessoa fala, mas você viu a besteira que fulano fez? É o camarada que todo mundo fala, esse cara tem respeito, esse cara tem credibilidade. Então ele não fala só mentira, ele fala mentira com verdade. Esse é o lobo com pé de ovelha. Em São Paulo tem um, por nome Ed Renekiewicz, que ele está arrebanhando multidões, grandes líderes ele está arrastando, mas esse lobo com pele de ovelha é o camarada que só prega coisa boa, só bajula. Ele inclusive acha que ao final das contas, quando chegar no céu, Judas vai estar salvo lá, Hitler vai estar salvo lá, ninguém vai para o inferno, porque Deus é amor. Só que esse camarada, ele é um dos maiores teólogos dessa nação. Ele tem muita credibilidade. Muita. Tem uns amigos meus andando com ele que eu falo, cara, não fala assim do homem de Deus, vai pintar macaco. Um cara que não crê que Jesus volta, não crê que Jesus é Deus, não crê que sexo antes do casamento é pecado, não crê que inferno, crê que não tem mais pecado no mundo, então depende da sua responsabilidade. Isso é um ateu. Ele é um cristão apenas moral, não doutrinário. É um lobo em pele de ovelha. Esse é o perigo. Então, quando Jesus fala do mapeamento da plenitude dos gentios, ele deixa claro uma coisa. Primeiro, o evangelho vai chegar aos confins da terra. Depois dos confins da terra, estamos na plenitude dos gentios. Ou seja, quando a igreja cumprir a sua parte, de passar as 3 fases, a igreja não é culpada do esfriamento e da apostasia. Isso é um mover que Deus manda, porque ovelha nunca se desvia. Pode até esfriar, mas nunca se desviar. Você entende? Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, a igreja precisa passar por essa fase. Todo crente precisa ter um momento de esfriamento para ele mesmo sentir saudade do Espírito e dar uma sacudida na vida dele. Porque ele não pode achar normal a frieza. Quando ele acha normal a frieza, ele começa a achar normal o pecado. Ele começa a achar que algumas coisas não são tão pecado assim. Não pode.
Então a igreja passa por essas 3 fases. Quando a igreja chegasse à plenitude dos gentios, aos confins da terra, o tempo dos gentios estaria acabando. Não foi o que Paulo falou? Vou ler de novo para você o que Paulo falou. Paulo diz assim: irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Olha que Paulo é tão bondoso, gente. Paulo, para mim, cara inteligente. Ele está falando para a igreja gentílica, pastor Ferdinando. Ele fala assim: o que eu vou falar para vocês não é para você se achar, não é para você ficar orgulhoso, mas o que eu falar para você é para ficar quase orgulhoso. Aí Paulo diz assim: não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais orgulhosos, para que não se vanglorie. Israel experimentou endurecimento em parte, até que termine o tempo dos gentios. Paulo está falando aos romanos, os gentios. E depois que terminar o tempo dos gentios, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o teu Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Paulo está deixando claro que a hora que terminasse o tempo dos gentios, o evangelho voltaria para Israel, e eles iriam crer no evangelho e ser salvos. Quem é que vai pregar para os judeus, para eles crerem? Nós sabemos, são 2 testemunhas. Uma que representa a lei, outra que representa os profetas. Elas estão vivas e terão que morrer: Moisés e Elias. Bom, Jesus está falando isso. Agora vamos aqui. Por que Jesus haveria de voltar em tempos modernos? Quem aqui já aprendeu que nós estamos nos confins da terra? Qual foi o último lugar a ser descoberto? Quem concorda comigo? Você realmente acha que os confins do mundo é lá de onde Jesus está falando? Aquele é o velho mundo, irmão. Esse é o novo mundo. É ou não é, professora? É, professora. Apesar que você é novinha demais para ser professora, mas é professora. Esse é o novo mundo. Lá é o velho mundo. Esse é os confins da terra. Vamos continuar aqui. Agora eu quero trazer provas para você. Por que Jesus haveria de voltar em tempos modernos? Ele não poderia voltar nos 1000 anos de trevas da Igreja Católica. Ele não poderia voltar no meio da Reforma Protestante ou depois dela. Ele não poderia voltar há 100 anos atrás, irmãos. Senão nós desconsideraríamos o que está escrito aqui. Quem quer aprender aí? Primeiro indício que Jesus teria que voltar em tempos modernos está em Daniel 12, no verso 4, o aumento da tecnologia, o aumento do saber. E aqui eu vou provar para você. E aí o Senhor diz: por que os apóstolos não leram isso aqui em Daniel, gente? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim, até este tempo. Muitos correrão de lá para cá. E o quê? A ciência se multiplicará. Agora pare um pouco. Isso não poderia acontecer há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás. E eu vou te dizer por quê. Há 100 e tantos anos atrás, os nossos parentes não viajavam muito diferente do povo do Império Romano. A maior invenção há 200 anos atrás ainda era a roda. Você não está entendendo o que eu estou falando? Da época de Jesus para 200 anos atrás, a ciência não cresceu em nada. Eles viajavam a cavalo, carruagem, eles viajavam de barco a vapor ou a remo. Eles viajavam como viajam hoje. Não tinha nenhuma tecnologia. Quantos anos esses seres humanos estão na Terra e não tinham luz? Não tinha água filtrada, encanada? Pare para analisar. Eles sempre escreveram pegando a pontinha de uma madeira e molhando na tinta e escrevia. Molhava na tinta e escrevia. Diga-se de passagem, 15 letras. Na realidade, quem escrevia era desenhista também. Não havia avanço tecnológico. Há 100 e poucos anos atrás, meu irmão, não tinha luz. Há 100 e tantos anos atrás,
não tinha ar-condicionado. Há cento e tantos anos, até hoje não tem. Há cento e tantos anos atrás não tinha avião. Há cento e tantos atrás não tinha carro. A ciência não tinha avançado em nada. Jesus não poderia voltar em 1500. Jesus não poderia voltar em 1400. Jesus não poderia voltar na época dos discípulos, dos apóstolos, dos reformadores de Lutero. Ele não poderia voltar enquanto a ciência não avançasse. E a pergunta que não quer calar: por que no retorno de Jesus teria que ter necessidade de avanço tecnológico? Você vai entender há pouco. Bom, segundo indício que a Bíblia dá, que Jesus teria que voltar em tempos modernos. Agora você vai ficar impressionado com o que nós vamos ler ao todo aqui no decorrente. Automóvel. Leia Naum 2 e versículo 4. A Bíblia fala dos automóveis, da sua velocidade e do farol ligado. Naum 2 e 4. Naum, capítulo 2, versículo 4. Jesus teria que voltar em tempos modernos. Aí você pega pastores dizendo: irmão, se naquela época tinha 50 milhões de pessoas e Jesus não voltou, agora que ele não volta mesmo. Jesus não voltou naquela época porque as profecias não estavam se cumprindo. Agora veja o que Naum fala do final dos tempos, dos carros. Olha, irmão, um texto mais claro do que esse, só dois destes. Os carros correm furiosamente pelas ruas e se chocam pelas praças, parecem tochas e correm como relâmpagos. Também nós não estamos falando lá dos Fordzinhos que caem. Nós estamos falando dos supercarros. Mais de 140 km por hora. Se você andar com o pastor Hernandes, você vai ver como que isso é real. Quem já andou comigo? Você já andou comigo, Leandro? É real ou não é, Leandro? Mas o Ari foi comigo para Joinville e disse: nunca mais viajo com você. Mas vamos lá. Deus me libertou desse mal aí. De uma semana para cá. Os carros correm furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas. Está falando dos faróis ligados. Naum não está falando das carruagens não, gente. Naum está tendo uma visão de nosso tempo. Ele não está tendo uma visão da época de Jesus, da época protestante. Ele está tendo uma visão da plenitude dos gentios. Ele está tendo uma visão de tempos modernos, distante do tempo dele. A Bíblia é fantástica. Dá um glória a Deus aí. Agora eu dou um texto mais tremendo. O avião. A Bíblia falou do avião. Isaías 60, versículo 8. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pássaros voam perto de suas janelas? Meu Deus! Como pássaros. Olha o que Isaías está falando. Quem são esses que vêm voando entre as nuvens e como pássaros voam perto de suas janelas? O avião tem quantos anos? A invenção. No máximo uns 50 e poucos anos, é isso mesmo? Foi não, o avião foi inventado na Segunda Guerra. Será que tinha na Primeira? Santos Dumont, a Segunda Guerra. O pastor Fernando está certo. É isso aí. Não tem mais de 60 anos o avião. Quem aqui tem mais de 60 anos de idade? Quem não tem vergonha de levantar a mão? Levanta a mão quem tem 60 e poucos anos. Levanta a mão, Toninho. Bom, quem nunca mentiu, levanta a mão. Mas vamos lá, pula essa. Mas veja bem, Isaías está tendo uma visão lá de dentro da Babilônia,
Isaías é contemporâneo a Daniel e a Ezequiel e a Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi Isaías que morreu cerrado pelo meio, como está registrado em Hebreus. Ele tem uma visão do avião. E ele fala que esses são sinais da consumação, da plenitude dos tempos. Como que Jesus voltaria na época de Lutero? Não tem como. Agora eu vou mais longe. Televisão e internet. Agora essa é mais perto ainda. Essa é mais perto ainda. Porque nos tempos de Jesus, nos tempos do retorno de Cristo, terá que ter uma tecnologia de alto alcance e rápida e veloz. Jesus não poderia voltar sem essa tecnologia, principalmente da internet. Pobre de quem não crê na Bíblia. Vamos ver, Apocalipse 11, no verso 9, no verso 10. Por que que no retorno de Cristo teria que ser um tempo de alta tecnologia e veloz? Eu fico vendo isso aqui, eu falo, meu Deus, está muito perto. Só o fato de você agir como se fosse uma qualquer outra mensagem já é indício de estar perto. Apocalipse 11, versículo 9 e 10, vai nos falar das duas testemunhas. No caso, nós cremos, não interfere muito na sua fé, ser Moisés e Elias. Moisés e Elias vão pregar em Tel Aviv e vão evangelizar os judeus. E eles vão atormentar o mundo por 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, quem tentar lhe fazer mal, um vai transformar água em sangue, vai enviar praga, o outro vai fazer o tempo parar para que não chova no dia de seu testemunho. Moisés e Elias, as duas testemunhas. Por que cremos que ser Moisés e Elias? Porque foram os dois que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração. Pastor, mas Moisés morreu, mas Deus ressuscitou ele. A prova que o corpo dele não foi achado e mortos não voltam. E Moisés voltou no Monte da Transfiguração com Jesus e com Elias. E foi ele que voltou, não foi Jesus que subiu. Tanto foi no Monte das Oliveiras que os discípulos falaram, Senhor, vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mortos voltam, gente. Então é Moisés e Elias. Bom, a Bíblia Sagrada vai deixar claro então, que essas duas testemunhas que estão vivas hoje, elas estão vivas lá no céu. Elas estão vivas. Uma não experimentou a morte, a outra o Senhor ressuscitou. A Bíblia fala que a morte reinou só até Moisés. Moisés foi o primeiro homem a ressuscitar. Aí, escute. A Bíblia diz que elas terão que ser mortas. E o corpo delas ficarão expostos em Tel Aviv por 3 dias. E durante os 3 dias, vamos ler então. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, olha o que está escrito, verão os corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra, muitos se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Agora preste atenção nisso. Como isso se tornaria realidade sem a televisão e sem a internet? O mundo todo, vendo as 2 testemunhas mortas em um lugar, precisa de mídia de alta qualidade e veloz para transmitir isso para todos os povos, tribos, línguas e nações. A Bíblia diz que eles verão, não é que saberão, não é correio, eles verão. É óbvio que o texto de Apocalipse está indicando para uma época moderna, que de alguma maneira as pessoas estariam na sua casa sem estar em Tel Aviv e conseguiriam ver as 2 testemunhas mortas em Israel. Meu Deus! Agora observa que a menos que isso fosse em nosso tempo, essa profecia seria uma mentira.
Ah, mas Jesus podia fazer? Podia, mas a Bíblia diz que ele iria fazer na consumação do tempo, no avanço tecnológico e da multiplicação da ciência. Precisa de uma tecnologia do nosso tempo para se fazer cumprir Apocalipse capítulo 11, versículo 9, versículo 10. Quem concorda? Quem concorda? Oh, glória a Deus, irmão, Jesus vai voltar, é no nosso tempo mesmo. É na nossa época, é isso que eu quero que você entenda. Agora eu vou te dar aqui textos maiores e mais catastróficos, comprovando que Jesus volta na nossa época. Bomba atômica. A Bíblia fala dela. Vamos ler dois textos. O primeiro é Lucas 21 e 16. Isso aqui é tremendo, ó. Meu Deus. Esse texto de Lucas é muito claro, olha o que diz. Como que alguém não crê na Bíblia, pastor Ferdinando? Me explica isso, gente. Como que alguém pode ler isso aqui e não crer? Olha o que Jesus fala. Muitas pessoas. Capítulo 21, verso 16. Lucas 21 e 16. Diz assim: muitas pessoas desmaiarão de medo, preocupadas com o que está sobrevindo sobre as populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Não, é Lucas 21 e 16, irmão. Vamos ler, abre aí, irmão. Vamos parar com palhaçada. 21, vai lá. Desculpa, é 26. Vocês também não sabem nada. Lucas é o orgulho. Lucas 21 e 26. Leia esse texto, vamos ler em voz alta. Vá lá, por gentileza, vá. Vá lendo. Não, isso é pior que reza. 1, 2, 3. Valendo. Desmaiarão de temor, preocupadas com o que está sobrevindo sobre as populações do mundo. Serão abalados. Agora você quer um texto que fala literalmente de bomba? 2 de Pedro 3 e 10. Se isso aqui não é uma bomba atômica, não sei o que é. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pedro vai dizer que este estrondo no ar derreterá as pessoas e a terra. Olha o que ele diz. Meu Deus. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de uma terrível explosão. Na sua Bíblia está estrondo, explosão. E os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra que nela existe será queimada. O que é isso? Ou é a bomba atômica ou é a bomba de hidrogênio. É a terceira guerra mundial, meus irmãos. Hoje não tem mais guerra de dar tiro, não. Se tiver uma guerra global hoje é só... Aqui, você sabe aonde aperta o gatilho hoje numa nova guerra? Sabe onde vão apertar? Dentro de escritório com ar-condicionado. 5 gatilhos. Acabou. É isso que Pedro está falando, que no dia do Senhor vai haver uma guerra global. Aos sons de uma terrível explosão, os elementos se desintegrarão. Rochas, as coisas, pela ação do calor. A terra e toda obra que nela existe serão queimados. Sem sombra de dúvidas, Jesus haveria de vir em tempos modernos. Quem concorda com isso? Quem concorda com isso, faça assim. Fala, Jesus só poderia vir em tempos modernos. Agora eu vou mais longe. Mas também, já temos certeza que Jesus não teria como voltar antes de nosso tempo, ok? Agora eu vou lhe dar indícios para comprovar que ele só voltará nesse tempo. Ele não volta daqui 100 anos.
E olha, talvez daqui 50. Eu tenho certeza. Pastor, você está louco? Não precisa ser louco para dizer isso. Só ler a Bíblia. Vamos ler? Eu quero te provar na Bíblia que o único tempo que é tempo para o retorno de Cristo é essa geração. A Bíblia deixa claro, isso é um mapeamento para nós. Vamos lá. Sinais que ele voltará exatamente nessa geração. Quem tem que casar, casa de uma vez. Quem tem que fazer filho, faz de uma vez. Quem tem que batizar, batiza de uma vez. Porque o tempo está... Irmã, você é solteiro, irmão. Primeiro, vamos lá. Jesus teria que voltar em época que estariam dizendo que ele não iria voltar ou que iria demorar muito. 2 de Pedro 3:3, Pedro diz: nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, veja se não é nosso tempo. Onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que nossos pais morreram, todo mundo fala que Jesus vai voltar e ele nunca voltou. Ora, se não é no nosso tempo. Parece que Pedro ouviu as pessoas dessa época dizendo e escreveu. Foi isso que eu ouvi, vou escrever. Você vai falar da volta de Jesus para um escarnecedor e falar, sempre ouvi disso. Minha avó falava disso, todo mundo fala disso. Duro são pastores falarem disso. Agora veja bem, Jesus afirma em Mateus 24, versículo 45 e versículo 51, que o crente que vive dizendo que Jesus vai demorar, e vive frio ou pecando, é um mau servo e irá para o inferno. Pois no mesmo texto, ele afirma que virá quando o servo estiver despreparado. Jesus deixa claro que crente que usa a demora da volta de Jesus e fica, Jesus vai demorar. Eu acho que ele não... Irmão, todo crente fervoroso fala com fé. Não, Jesus volta nessa época. Quando você vê um crente brigando com a gente, falando, não, cara, eu não acho que ele volta, eu já começo a desconfiar. Os apóstolos não tinham as provas que eu estou mostrando para vocês aqui, criam que Jesus fosse voltar na época deles, e pregavam isso. Quem somos nós com todas essas provas aqui, para não pregar que Jesus está voltando? Pode, pastor Ferdinand. Eu estou sem microfone, irmão. Eu só estou com esse aqui, irmão. Glória a Deus, é isso aí. Bate palma para Jesus. Meu Deus, olha aqui, irmão, estou todo arrepiado. Oh, glória a Deus. Eu garanto para você, meu irmão, acredite no que esse profeta está falando. Talvez esse boca aberta aqui, esse manezinho aqui, creia. Eu lhe dou garantias bíblicas que Jesus volta em nosso tempo. Te prepare, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ele está voltando. A qualquer hora dessa, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia cessará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o seu nome. Uma outra prova que Jesus volta em nossa época é a própria frieza da igreja. Por quê? A menos que tenha uma outra era depois de Laodiceia, Jesus volta daqui a um tempo, muitos anos antes, depois. Porque nós já estamos em Laodiceia, e é a última era. Então Jesus não tem outra era para voltar. Jesus não tem outro momento para voltar. Ele tem que voltar agora, na plenitude dos tempos. Agora veja o que a Bíblia fala em Apocalipse 3, do verso 15 ao 16.
A última era da igreja é retratada pela igreja fria, no livro do Apocalipse. E todos concordamos que só tem 7 eras da igreja. E todos concordamos que tudo indica, pelos indícios que mostram, nós somos a era de Laodiceia. Se nós somos a era de Laodiceia, não haverá uma outra era. Jesus vai voltar daqui a 100 anos como? Me responda. Nós somos a última era. A frieza da igreja está registrada em Apocalipse 3, do verso 15 ao 16. Mas também em Mateus 25 e 10, olha para mim, mostra a parábola das 10 virgens. A igreja é retratada pelo número 10, que representa na tipologia completude, totalidade da igreja. 5 prudentes, 5 loucas. E a diferença entre uma e outra é que uma estava muito avivada e a outra pouco avivada. Só que ambas estavam dormindo. Veja você que nós estamos na era do cansaço, na era de arrastar. Até você que vai para o céu tem que lutar contra o desânimo. Quando você falou, estou tão desanimado, lembre-se das palavras do seu pastor. É normal em nossa época você passar um momento de tiriça. Porque está aqui na Bíblia. E aí você que tem que dar aquela guinada. Ficar sabendo uma coisa, vou mexer meu músculo espiritual. Vou ouvir hino, vou ler livro, vou ler a Bíblia, vou na igreja, mesmo cansado eu vou. É você que tem que insistir. Porque senão, você vai passar por outra turma, a das loucas. Senão você vai para o lado errado, das loucas. É você que tem que insistir. Bom, Jesus deixa claro que ele viria na época da frieza. Veja você que a nossa era passou por um grande avivamento, ela está agora num grande esfriamento e ela já está entrando na apostasia. E olhe bem, todas as regiões que o evangelho passou, ele passou as 3 fases. A nossa já está na última. A última região da terra, da evangelização do mundo, que é os confins da terra, já está entrando na fase da apostasia. Meus irmãos, se isso que eu estou pregando não convencer você, não despertar você, que qualquer hora dessa a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados, a encontrar com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, e devemos nos consolar com isso, como está registrado na 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. Se isso não for motivo para você falar, quer saber de uma coisa? Esse sofrimento aqui é passageiro. Está chegando a hora de encontrar com o Senhor, meu Deus. Adore, irmão, está chegando o momento. Glorifique. Oh, glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Maranata, Maranata, Maranata. Terceiro lugar, desvio da fé, indo aos falsos cultos. 1 de Paulo a Timóteo 4, do verso 1 ao verso 3, Paulo fala a Timóteo. Paulo, para mim, é um dos homens mais revelados da Bíblia. Ele teve, junto com João, as maiores, e Daniel, as maiores revelações de nosso tempo. Olha o que Paulo fala. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, consumação dos tempos, alguns se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que cauterizaram a própria mente, ou seja, acredita no que prega, que proíbe um casamento e exige abstinência. Quem é que faz isso? Quem é que proíbe o celibatário entre os sacerdotes? Quem é que proíbe o celibato entre os sacerdotes? Quem é que não deixa os pastores se casarem? Olha o que Paulo está falando, que proíbe o casamento e exige abstinência, também de alimentos. Quem é que proíbe crente de comer algumas coisas? Seita, que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. O professor do Gianluca disse que quem come porco vai para o inferno. Eu falei, quer que você pegue um porquinho, põe numa caixinha, embrulha um presente e fala, meu pai mandou para o senhor. Teu bobo. Bobo.
Paulo fala que Jesus iria voltar numa época em que as pessoas estariam crendo em tudo que é besteira, porcaria que aparecesse. Cimento, vassoura, rosa. Jesus volta nesse tempo, Márcio. Ei, Lucas, é nesse tempo. Pode ser hoje. Irmão, quem aqui vive numa sensação de espera? Eu fico estranho. Eu fico assim numa espera. Eu sei que eu estou esperando uma menina. Eu já falei, bem, põe ela um pouquinho aqui para eu saber como que é. Não dá. Não dá para saber. Eu acho uma covardia. Por que é que só as mulheres têm que carregar esse bebezinho dentro? Deve ser uma sensação única. Isso dá inveja. Eu só tenho inveja de carregar, não de ter a dor depois. Eu também. Mas veja. Presta atenção. É verdade, deve ser uma coisa muito maravilhosa. Ela disse que fica ouvindo. E aí ela assim, falou que a hora que ouve a voz do papai, ela entra em pânico lá dentro. Ela já começa a tremer, eu vou apanhar. Então, escute bem. Vamos para coisa séria aqui. Irmão, você fica numa sensação de espera há muito tempo, anos. Eu fico, meu Deus, o que eu estou esperando? Amanhece o dia, o que vai acontecer hoje? Eu falo, meu Deus, eu estou esperando alguma coisa, não é possível. Eu falei, sabe o que é? Quem vive nessa sensação de espera? Todo cristão que vai subir com Cristo fica numa sensação que alguma coisa está prestes a acontecer. Eu vou te dizer que sensação é essa. A voz está bradando, aí vem o noivo. Eu queria fazer mais grosso, meu tô rouco. Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. É hora de beber todo o azeite que temos para beber. É hora de buscar o Espírito Santo como nunca. Eu posso te falar uma coisa, posso te lançar um desafio. Jesus pode voltar nesse fim de ano, já imaginou? Eu até acredito que Jesus volta em época de fim de ano, que é a época que está todo mundo disperso. Eu estaria no seu lugar dizendo, quer saber de uma coisa? Eu vou virar o ano sem faltar um culto buscando o Senhor. Eu vou estar aqui na casa de Deus. Se Jesus voltar, eu quero estar, Senhor, obrigado por esse ano. Não é lá, quando está certo, é bom estar com os familiares, não sei o que, não é disperso, é na casa. E mesmo assim nos cultos, buscando ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ele viria no momento em que as pessoas não estariam prontas ou esperando. Irmão, estou lendo um negócio desse, dá vontade de trazer o colchão e ficar aqui. Bom, e aqui eu quero concluir, em final de tudo, falando do quinto sinal que Jesus voltaria só nessa época. Está registrado em Lucas 17, no verso 26. É só nessa época. Ramon, vai no teclado para aparecer que está terminando. Eu prometi que ia terminar 9h30 e não vou cumprir. Eu vou cumprir sim. Dias de Noé. Lucas 17, 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé. Isso aqui é muito claro, amém, irmãos? Jesus vai voltar num dia semelhante ao dia de Noé. E aí ele vai dar indicativos. E aqui eu quero dissecar com você esses indicativos. O que estará acontecendo nos dias do retorno de Cristo, que levaria-nos a parecer com os dias de Noé. Vamos lá, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos sem perceber. Está falando do arrebatamento. Bom, olha para mim. Apesar dos dias de Noé não ter todo o avanço tecnológico dos nossos dias, algumas semelhanças dos dias de Noé, como os dias do retorno de Cristo, e ele viria em dias parecidos com os dias de Noé. E são essas semelhanças, guarda elas. Isso aqui é muito forte, gente. Primeiro, Jesus chama atenção para os dias de Noé, porque o povo se entregava a orgias e investir demais em comida e em bebida. A época de Noé era uma época em que a comida e a bebida tomava muita prioridade na vida da pessoa. É claro que essa referência não traz a referência de
de comer por necessidade ou beber por necessidade. Está falando do quê? Está falando dos desagrados do prazer da mesa. O investimento demasiado com comida e com bebida em nossos dias são semelhantes aos dias de Noé. Nós temos programas na televisão só de comida e bebida agora. É Masterchef, é Cozinha Sob Controle. Você quer ficar rico, monta um negócio de comer, de beber. As pessoas estão preocupadas muito com o que come, comer bem, saboroso. Outros com muita saúde, outros com pouca saúde. Mas os dias de Noé eram semelhantes aos nossos. Segundo, Jesus mencionou que os antediluvianos, olha para mim, casavam-se e separavam-se. Obviamente Jesus não está falando de que casar seria algo mal. Porém, ele está falando que se divorciar seria algo mal. E o costume da época antediluviana era o seguinte: o homem desposava a mulher por prazer e depois abandonava. Em nossos dias isso tem outro nome. Qual que é? Divórcio. Então o costume era casar, e se não quisesse abandonava a mulher. Uma espécie de casar, se não der certo, separa. Fato esse que o Senhor abominava, ficava triste. E que nos próximos dias do retorno de Cristo, essa prática de casar e separar com muita facilidade se tornaria popular de novo. Terceiro, incredulidade acerca das coisas de Deus. Embora Noé advertisse o povo que o dilúvio estaria próximo, exatamente como eu estou fazendo aqui, Jesus volta nesse tempo, Jesus volta nesse tempo. Não é falar, vai chover nesse tempo. Eu falo, você é doido, Noé, cala a boca. Que chover, mesma coisa, embora Noé alertasse, eles zombavam e sua advertência não era ouvida. Jesus quer dizer que semelhantemente em nossos dias, quando um pregador vier falar que Jesus breve voltará, as pessoas não lhe darão muita importância ou zombará dele. Quarto, aqueles foram os dias de notáveis realizações. Foi antes do dilúvio que as pirâmides foram erguidas, e até hoje eles não conseguem decifrar como aquilo se ergueu. Um dia eu vou trazer uma mensagem aqui sobre isso para vocês, mas vamos fazer uma mensagem, não culto. Vou preparar um culto de quarto especial só para falar o que aconteceu antes do dilúvio, porque tem que ser muito maduro para ouvir. Que eu vou pregar um dia. Aí vem quem quer também. Tá? Noé construiu uma embarcação, irmão, que rivaliza em tamanho com os nossos modernos navios de hoje. Agora, o pior de tudo da época de Noé é que se assemelha com a nossa: as condições morais da época. Olha o que diz a Bíblia. Em Gênesis 6:5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era o homem continuamente mau em todos os seus desígnios do seu coração. Em Gênesis 6:5 também diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Tem um tempo mais violento do que a nossa época? Irmão, eu concluo aqui dizendo: em nenhuma época passada tivemos tantas singularidades. Por que você escreveu isso aqui, Hernani? Particularidades com o retorno de Cristo como a nossa. Nós temos provas inegáveis
que não tinha como Jesus voltar nos anos 70 ou 60. Você está entendendo o que eu estou falando? 60 anos ou 70 anos atrás, quem está entendendo? Temos provas. Porém, a menos que o que está acontecendo na nossa época seja um ciclo vicioso que volte a se repetir em várias outras épocas, Jesus não volta também em outra época. Ele só pode voltar nessa época. Jesus não voltará em outra geração. Nós estamos na última, na dispensação da plenitude dos gentios. Nós estamos na última era da igreja. Está chegando a hora do relógio cruzar os ponteiros. E por quê? Vou guardar no seu coração isso. Porque somos a era dos acontecimentos proféticos. Porque todas as profecias estão se cumprindo em nosso tempo. Anote. Somos a geração tecnológica que Daniel profetizou. Somos a geração morna ou fria profetizada em Apocalipse 3. Somos a geração das guerras e piores tipos de doença que já esteve na terra, profetizada em Mateus 24. Somos a geração dos falsos profetas e de falsos cristos. Somos a geração da apostasia. Somos a geração dos confins da terra que foi evangelizado já. Somos a geração da terceira guerra mundial e da guerra atômica. Somos a geração da perseguição aos cristãos dos últimos tempos. Irmãos, os jornais estão pregando a volta de Jesus, os cristãos estão sendo crucificados. Só em 2014, 72 mil cristãos perderam a cabeça, 52 foram crucificados. Só em 2014. Diante disso tudo, posso lhe afirmar, Jesus está mais perto do que se imagina. E Ele virá em nosso tempo. Ele virá em nossa geração. Você está preparado?